Gente do céu, hein? Quanto tempo? Eu não sei realmente se eu consigo fazer esse negócio aqui mais. Estou muito destreinado. Faz meses já que a gente não se vê. É, eu vou. O vídeo de hoje é um vídeo bastante importante, eu acho. Estou pensando nele há mais de 2 meses. É um vídeo que tenta responder a questão que é a seguinte: é possível amar e ser amado? Ou é possível o amor hoje, nos dias de hoje? Eu acho assim que talvez essa seja a pergunta que eu mais, no fundo, a gente acaba mais chegando a ela, tanto nos atendimentos quanto nos textos da autoescrita, que é esse processo que a gente leva adiante aqui nesse canal há anos já. E a gente já tentou aqui responder a essa questão várias vezes, de várias formas. Acho que a gente já forneceu algumas respostas, mas sem dúvida várias perguntas a respeito desse campo aí, dessa história. E eu acho que hoje a gente tem muitas histórias para desenrolar, muitos aspectos disso para desenrolar. Estou feliz de gravar vídeo e de novo, e um pouco nervoso também de gravar de novo. Eu vou te dizer aí para você pegar um café, uma água, um troço assim, porque a gente vai longe, assim, né? A gente vai falar de muitas coisas no meio disso tudo. E ainda assim não vai conseguir encerrar a história, obviamente não vai conseguir encerrar. Então eu convido você já de cara a comentar aí embaixo questões ligadas a essa questão se a gente não tocou, não falou, coloca aí o que você pensa sobre pra gente ter mais o que dizer, tá? A minha ideia para esse ano é tentar fazer um vídeo por mês, né? Tentar, só tentar. Assim, a vida tá muito corrida, muitas demandas, muitas coisas muito legais e eu não tô conseguindo gravar o tempo todo, toda semana. É estranho isso para quem já gravou todos os dias, né? Por um tempão. Mas, enfim, tudo bem. Eu acho que é mais legal tentar fazer vídeos mais aprofundados, assim, né? Então, como esse de hoje. E hoje a gente vai tentar responder essa questão, que é se é possível ainda amar nos dias de hoje e quais que são as coisas que inviabilizam a gente ou que dificultam o amor, né? E qual saída que a gente encontraria para isso, né? Que saídas que a gente poderia pensar, vislumbrar para isso, tá bom? Então tá bom, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que para a gente tentar colocar essas questões é se perguntar o que a gente chama de amor, né? O que é amor? Que negócio é esse? O amor é uma palavra que acho que muita gente usa de muitos jeitos para muitas coisas diferentes, né? Uma espécie de guarda-chuva grande assim. Dentro disso cabe tudo, né? Você vai colocando embaixo dele muita coisa, né? É meio um sacão sem fundo. Na dúvida a gente coloca lá a história e diz que chama amor, né? Não sei se é assim. Então a gente vai tentar. E aí eu vou indicar para vocês um livro que eu acho legal, do Dunker, que se chama Arte de Amar, que tem um monte de coisa lá. É um curso que ele deu e ele abre muitos aspectos. Acho que para quem está querendo fuçar nesses sentidos, esse é um bom lugar. Tem coisas bastante interessantes no livro. E ele tem um fluxo de falas, assim, né? Ele vem de uma fala, de falas, o que é assim muito bacana e muito tradicional da psicanálise, né? Você tem as conferências do Freud, os seminários do Lacan e tal, e tantas outras comunicações orais, né, que são muito importantes para a psicanálise. E eu acho que então é um negócio que vale a pena. Mas então as respostas que a gente vai dar aqui a gente vai tentar partir de um pressuposto muito mais determinado sobre o que é amor, o que seria o amor, para a gente poder responder essa pergunta se é possível amar nos dias de hoje. A gente vai definir aqui o amor como algo que estaria ligado à formação de um campo de vínculo. E para a gente o vínculo, o que é o vínculo na minha nomenclatura aqui, que é uma derivação da neurociência afetiva do Punk, através da leitura dos Solms, tudo isso está embaixo, tudo que eu citar, aliás, gente, está embaixo, os textos, os livros, está embaixo na descrição, os vídeos que eu vou citar, está tudo aí embaixo, tá? Não boto card, mas está tudo aí embaixo. Mas então, o que seria o amor, né? Então a gente tem as nossas 7 necessidades emocionais, está embaixo, se você quiser entender. Dentro dessas 7, a gente tem 2 específicas que são a formação, que constituem a união dos poderes dessas 2 forças, dessas necessidades que a gente tem, necessidades emocionais, ou seja, necessidades que têm por objeto de satisfação outros sujeitos e não outras coisas inanimadas, sujeitos, né, pessoas.
Então, essas duas necessidades que formam o vínculo, né? São a que eu chamo de necessidade de ser amado e a necessidade de cuidar, né? Essas duas forças formam como que uma chave e fechadura. E essa montagem aí é que a gente vai considerar o que eu chamo de amor aqui, né? Então, necessariamente, para que o amor ocorra, a gente precisa dessas duas forças operando ao mesmo tempo, né? Isso pode flutuar ao longo de um período da vida e tal, no encontro entre duas pessoas, mas a gente precisa ter essa formação. A formação que eu considero aqui no livro, tá aqui o livro, só um minutinho, eu vou pegar aqui, ó. Tá aqui. Então, isso é os capítulos 6 e 7 desse livro tratam essencialmente disso, do campo de vínculo, detidamente, assim. Então, se você quiser olhar, entender o que eu estou falando melhor, vai lá. Mas, então, a gente tem essa coisa que a gente considera o campo de vínculo original, inicial, né? Que eu chamo de primeiro amor, que é, na figura básica, estereotípica, a relação mãe-bebê. Então, a necessidade de cuidar fica por conta da mãe, e a necessidade de ser amado fica por conta do bebê. E então, só que esse é o momento no qual a gente tem essa formação, e que a gente tem aí uma coisa que a gente chama de amor incondicional. Isso é muito discutível, não vou entrar nos pormenores disso, mas o ponto é que o bebê não considera as condições que definem ou que garantem que ele vai ser amado ou não. Então, as condições não estão dadas para ele, ele não está pensando nisso, eu tenho que ser assim para ser amado, se eu falar assim não vai dar certo, se eu botar tal roupa, ou se eu engordar, ou se eu fracassar, ou tal coisa, ele não está pensando nada disso, ele chora e supõe que ele vai ser acolhido, né? Então, nesse sentido, esse amor acontece aí, e é importante perceber, né? Necessidade de ser acolhido, de ser amado, de ser cuidado, de ser contornado, são várias maneiras de dizer a mesma coisa, no final das contas, coisas que vão variando ao longo da vida, mas de ser contornado por essa mãe que tem uma necessidade de cuidar. Então, se esse bebê ele não é contornado, dói, ele sente uma dor concreta, dor física mesmo, uma impressão de morte, que a gente costuma chamar de pânico, e que continua com a gente na vida adulta também, em algum grau. E se essa mãe não cuida, ela sente muito, muito desconforto também, também uma elevação de tensão que está ligada à não satisfação dessa necessidade. Então ela tem, é importante, necessidade de fato de cuidar desse bebê. Então a junção dessas duas, isso vai variar de mãe para mãe, e o pai também pode ter necessidade de cuidar, claro, e a tia e tal, coisa. Não estou falando só da figura estereotípica da base, tá? Então tá, essa aí é a montagem básica do vínculo, que a gente vai chamar assim de o primeiro amor, né? A vida vai passar, você vai sair desse vínculo original, dessa figura do primeiro amor, o amor incondicional vai acabar e a gente vai passar a ter que enfrentar uma série de condições para o amor se dar. E aí a gente tem muitos problemas que vão acontecer a partir daí. Tem muito sobre isso nos dois vídeos muito importantes desse canal, que um é o transtorno do desamparo generalizado, está embaixo, e o outro é o luto narcísico, está embaixo também. Mas, resumindo a ópera, não vou me aprofundar nesses assuntos, mas, num dado momento, esse amor incondicional vai acabar e esse bebê, agora uma criança, vai ter que começar a lidar com as condições que seriam necessárias para ele garantir um certo amor. O amor incondicional nunca mais vai voltar, não tem mais amor incondicional, ele acaba ali. Mas a gente fica querendo voltar para ele. E uma das respostas em fantasia do retorno, da possibilidade de retorno a esse amor incondicional, é justamente o amor romântico, né? Então a gente fantasia que no amor romântico a gente finalmente vai voltar a ser amado de forma incondicional, né? Então a gente vai ser especial, central, escolhido, né? Então numa fantasia narcísica de voltar a ser central. Tá, muito que bem. Seguindo aí e tal. Mas o importante que a gente consiga compreender é que essa figura original, inicial, ela não vai mais se montar. Na vida adulta, a gente não vai mais conseguir ter um encontro que tenha como lógica basal, estruturada, a ocupação de uma dessas posições por um sujeito e da outra por outro. Então a gente não vai mais ter uma mãe e um filho na idade adulta, né? A gente vai ter, por exemplo, dois amigos, né? E nesse caso, os dois amigos ou um casal, por exemplo,
Então a gente está falando aqui de vínculo. O vínculo não precisa ser amoroso no sentido romântico, né? Mas os dois amigos eles vão ter que ocupar essas duas posições em algum momento da história. Então, em algum momento da história, um vai ter que cuidar e o outro vai ter que ser cuidado, e essas posições vão ter que se alternar. Isso é muito importante para que a gente entenda como que vai funcionar o amor na idade adulta. A gente não vai conseguir retornar para essa figura estanque, na qual um cuida e o outro é cuidado. A gente vai precisar fazer alternâncias, né? Justamente porque a gente não tem mais algo que é mediado por essa necessidade de cuidar da mãe, né? Só que quando a gente vai para a vida adulta, o que a gente quer na condição de ex-filhos, ex-crianças e de bebês crescidos é retornar para a posição na qual a gente é central e contornado. Por isso que o amor romântico é tão forte, né? Porque é uma fantasia de retorno nessa posição, mas tem aquilo que eu chamo de paradoxo do amor romântico, que é as duas pessoas entram nessa cena com a mesma demanda, querendo os dois ser centrais na história, ser o centro, ser aquele que é amado, né? Então, isso vai dar a creca que dá, e as falhas que ocorrem nos relacionamentos tem muito a ver com isso. Mas então tá, então a gente vai definir o amor como a formação de um vínculo na qual, dentro dessa formação, existe a necessidade de cuidar e de ser cuidado, e que essas funções vão ter que se alternar de parte a parte, já que não estamos mais no primeiro amor, que seria o amor infantil. Então a gente está numa coisa que a gente chama de segundo amor, né? É um amor adulto no qual o vínculo é formado com essas duas necessidades se alternando entre os sujeitos. Espero que tenha dado para entender. Essa definição que eu dei aqui é o último capítulo desse livro aqui também, do 10 Princípios Antes do Fim. Né? Se você quiser entender, tem toda uma trajetória narrativa para experimentar a compreensão disso, além de só tratar desse conceito. Mas eu vou colocar também os vídeos aí embaixo sobre as condições da formação do vínculo. Tem um vídeo sobre os 5 passos para formar o vínculo, que acho que pode ajudar. 5 passos, um negócio assim, um desses títulos assim, mas está aí embaixo. O vídeo é muito legal, né? Porque ele explica esse processo. E como eu acho que fica claro nisso que eu acabei de descrever, para que o vínculo ocorra, se a gente está dizendo da necessidade de cuidar, da necessidade de ser cuidado ou de ser amado, a gente tem que pressupor que vai haver uma falha, que vai haver uma dor, que vai haver insegurança, que vai haver algum tipo de derrota, né? De não conseguir, de não dar conta, né? Então, nesse sentido que a gente está definindo, o amor depende disso. Então, ele depende de uma falha que é acolhida por uma das partes, né? Então isso é muito, muito, muito importante. Talvez a coisa mais importante. O amor depende de uma falha que é acolhida, né? O vínculo se estrutura num lugar no qual a falha ela causa acolhimento e não ameaça de abandono. Essa é uma frase que eu repito. A falha gera acolhimento e não ameaça de abandono. Isso é o vínculo, isso é o amor pra gente, tá? Então, se a gente começa a trabalhar com premissas de que a gente não pode falhar, ou de que a gente tem que ser bem-sucedido, vitorioso, para ser amado, isso implica que a gente não está falando de amor, dentro dessa definição que a gente deu. É muito importante de entender, se você puder parar agora e pensar, se você está pensando que o sucesso, que a vitória, que o atributo nesse sentido é a condição, ou é a coisa que vai causar o amor, a gente não está falando de amor aí, pela definição que a gente acabou de dar, de amor conectado à ideia do campo de vínculo e da ideia de segundo amor, como noção de campo de vínculo no qual os sujeitos ocupam posições alternadas, daquele que cuida, daquele que é cuidado. Tá bom? Então, isso aponta para talvez o grande sintoma que a gente enfrenta, que é a impossibilidade de falhar, né? Porque a falha é a condição fundamental para isso ocorrer. Tá, e aí a gente vai, então, agora aos poucos pensar nas muitas condições que inviabilizam esse processo, né? Uma delas, que está dada aí já no que eu estou falando, é uma sociedade que demanda o sucesso, né? Uma sociedade que não tem espaço para falha mesmo, né? Então, as falhas vão ocorrer na vida, a gente vai fracassar, necessariamente, né? Então, assim, até porque assim, se alguém ganha, alguém perde, né? Assim, né? Se a gente tem uma disputa direta, é assim que vai ocorrer, e isso supõe-se que seja assim, né? E quando a gente está falando disso, de disputas, a gente está falando de dominância. Dominância é uma outra necessidade que a gente tem, das necessidades emocionais, né? Que passa
por disputas diretas ou por comparações, né? Quem é melhor que quem é maior que quem, né? Essas comparações podem ser com o outro diretamente ou consigo mesmo em montagem do ideal do eu. Então, o ideal do eu é essa resposta que a gente constitui para aquilo que falhou lá atrás. Então, o meu amor incondicional acabou e eu monto essa resposta através do ideal do eu. Ele acabou porque eu não era bom o bastante, forte o bastante, inteligente o bastante, bonito o bastante, rico o bastante, magro o bastante, né? na montagem, nos atributos adultos. Então, isso a gente chama de inadequação, está embaixo também se quiser olhar. O ideal do eu é a resposta através de uma comparação, que tem a ver com a dominância, consigo mesmo ou com o outro, daquilo que você deveria ser para ser amado. E essa montagem, então, se a gente volta à nossa definição de amor, por definição, inviabiliza o amor, né? Então, o ideal do eu, por definição, inviabiliza o amor, né? Então, se eu penso que eu tenho que ser tal, 3 pontinhos para ser amado, e eu consigo ser, por exemplo, o que eu recebi aí não é amor. Pode ser admiração, pode ser inveja, pode ser idolatria, pode ser até uma idealização por uma outra figura e tal, de uma outra forma, né? Pode ser uma colocação no lugar que é necessário para que eu ache, então aquele é aquele que eu precisaria, que eu precisaria ser, por um terceiro olhando, mas não é amor, né? Amor pressupõe a possibilidade de falhar, tá? Então a gente tem um campo social que, em função do modelo estrutural do capitalismo, que implica a produtividade, que está ligado à produtividade e ao lucro, a falha, né, está ligada à não produtividade. Então, é um modelo que tem que resultar, que tem que produzir, que tem que converter, né? Então, a taxa de conversão, vamos dizer assim, de cada atividade. Isso tem que ser útil para aquilo, isso tem que converter naquilo outro, isso tem que gerar aquilo outro. Isso tudo é uma métrica de sucesso, né? Então a gente vive num mundo que é mensurado por isso o tempo inteiro, né? E então neste mundo todos os fracassos, isso, como eu disse, né? Então essa ideia está ligada à dominância, né? Então ser melhor, conseguir, ser capaz, ser eficaz e tal. E todos os fracassos disso aqui vão apontar para um problema estrutural nessa lógica, né? Então, se você não consegue performar, você não é bom o bastante para esse funcionamento, que é o funcionamento do mundo, do capital, da produção e tal. E a gente, então, constituiu, através do ideal do eu, a noção de que é com essas montagens que a gente vai conseguir ser amado. E a gente vive num mundo que não aceita essas montagens, né? A falha dessa montagem, perdão. E então, eu não estou querendo dizer com isso que outros modelos sociais não utilizem a métrica de sucesso, vamos dizer assim, de conseguir algo. Acho que isso é presente em muitos aspectos, muitos modelos sociais. Mas no capitalismo, já que a demanda de lucro é a demanda central, a gente tem que ter uma taxa de conversão das coisas maior do que seria a natural. Então, ele não viabiliza a falha. Então, no nosso modelo brasileiro específico, já que a gente tem que conseguir performar e a gente está constantemente ameaçado de falhar por conta de um certo desamparo estrutural, social, a gente, para além disso, tem uma posição intensa de ameaça, né? Objetiva, vamos dizer assim. Se você falhar, você vai ser demitido, você vai perder seu emprego. Se você não for bom, você não vai ter lugar no campo social, de fato, né? Concretamente, né? No Brasil isso é muito concreto. E isso coloca a gente, então, um outro aspecto então, ligado a essa noção do campo social e do sucesso, do ideal do eu, que é uma posição constante de ameaça, e na posição de ameaça, o que está priorizado pelo nosso sistema psíquico é uma outra necessidade, que é a necessidade de fugir, está ligada ao medo ou à ansiedade, né? Então a gente está constantemente ameaçado e ansioso, porque a falha implica na noção de que você seja rejeitado e, logicamente, não amado, porque você não está cumprindo o ideal do eu, que foi a resposta lá atrás. Então, essa prevalência, vamos dizer assim, de um certo humor, de uma certa montagem emocional, de ansiedade ou de medo, de ameaça, já que o nosso sistema funciona de modo a priorizar os afetos, alguém que está ameaçado não é capaz de amar, né?
Então isso é uma coisa assim, objetiva do nosso funcionamento. Se você está ameaçado, você não é capaz de transar, por exemplo, né? Porque você vai ter que priorizar uma outra coisa, não dá. Então animais ameaçados não transam, não gozam, vamos dizer assim. Né? Então humanos também não. Então e humanos ameaçados também não vão ser capazes de amar, de se abrir para o vínculo. Entre outras coisas, porque o vínculo demanda confiança, né? Tem essa molécula aí que é a ocitocina, que a gente fala muito sobre ela, que está ligada ao vínculo. E a ocitocina, ela antes de qualquer coisa, um modulador de confiança. Mais do que de amor, de confiança. Confiança no sentido de que para conseguir amar, você tem que estar confiante que você pode falhar. Então você tem que estar tranquilo para poder se abrir, para poder falhar, para poder ser acolhido. Tem todas essas etapas, né? Então a ocitocina não vem do nada. A ocitocina depende de uma certa tranquilidade para falhar. Então se a gente está ameaçado, demandado pelo ideal do eu e ameaçado, a gente não consegue falhar, não pode falhar. Se a gente não pode falhar, não tem confiança para falhar, a gente não tem chance de formar vínculo. Uma outra coisa fundamental do vínculo, né? Me fala se deu para entender essa estrutura, né? Se a gente está com a ameaça priorizada, a gente não tem chance de viabilizar esse funcionamento da ocitocina, dessa tranquilidade, confiança para falhar e gerar o possível acolhimento. Uma outra coisa fundamental do acolhimento e do vínculo é que ele demanda tempo, objetivamente, que é um outro dado, né, que a gente também não tem, né, no nosso mundo de hoje. Tempo. Uma formação de um campo de vínculo não depende exatamente de intimidade, no sentido, o que é intimidade? Né? Encontrei fulano, conheço fulano muito bem, a gente se deu super bem, 2 dias e tal, 2 semanas, a gente vai ficar junto e se entendeu, melhores amigos ou casados e tal. Vínculo demanda tempo, que é um negócio que a gente não tem. O vínculo inicial, por exemplo, entre o bebê humano, tá? Não, os outros mamíferos, todos os mamíferos têm isso que eu tô falando, né? Mas para o humano leva alguns meses, né, para você testar se aquela pessoa dá para contar com ela. Então, você tem que falhar bastante, precisar de ajuda e você então vai entender nesse tempo que é possível confiar nessa pessoa. Então, você tem que ter espaço de falha num determinado decurso do tempo, que é outra coisa que a gente não tem. A gente não tem tempo. Né? Já que a gente está demandado a trabalhar, produzir lucro e ser bem sucedido, né? Tentar contemplar a tal altura aí do ideal do eu, a gente não tem tempo a perder. Né? Então, porque o tempo tem que ser aplicado né? Ele tem que bater as metas, ele tem que resultar alguma coisa, ele tem que converter. Então, a gente não tem esse tempo que seria necessário para esse espaço de falhas subsequentes das duas partes, lembra que é alternado, que vão se suceder e viabilizar a formação de um vínculo. E a gente não tem isso, né? Então a gente faz de tudo para apressar esses processos e para apressar as montagens de vínculo que no final das contas são, por definição, também artificiais, porque o vínculo demanda tempo. E a gente não tem tempo, a gente está priorizando a sobrevivência, a saída da ameaça e a sustentação do ideal do eu. Então, objetivamente a gente não tem tempo mesmo e subjetivamente a gente não tem tempo do outro, né, para o outro. Esse tempo do que seria uma coisa, um dado fundamental, que é se perder no outro, né? Se perder com o outro, no outro e para o outro, né? Então, essa que é uma coisa que a gente não consegue fazer, porque não dá tempo. Quando termina o dia, depois do dia de trabalho infernal que você teve, você não quer se abrir para a falha do outro nem para a sua, né? Você quer só ter alguma resposta de algum tipo de consumo fácil, de algum prazer, vamos dizer assim, que te anestesie para que você possa dormir e começar de novo no dia seguinte. Então, nesse sentido, sem tempo e exausto, é impossível amar, né? Exausto porque não tem abertura, condições de acolher o outro. Para acolher o outro, a gente tem que ter condições, se sentir capaz disso, né? Então, lembrando, a gente vai ter que ter, para montar o vínculo, as duas posições sendo atendidas, né? Então, alguém vai ter que cuidar. Né? Sinto dizer, mas alguém vai ter que cuidar em algum momento. Essa é uma parte também muito importante da história. O tempo, né? A falta de tempo que a gente tem. E aí a gente chega num outro ponto, que esse talvez mais complexo ainda, que é uma certa noção de flexibilidade, ou de flexibilização, vamos dizer assim, né? Se eu estou no mundo
só em busca de ser central, de retornar à posição de centralidade, à posição narcísica nesse sentido, né? Tem que ser do meu jeito, eu tenho que receber... O que eu quero no campo amoroso? Eu quero o reconhecimento de que eu sou central, de que eu sou especial, de que eu sou incrível, né? E isso implica muito pouca flexibilidade, muito pouco espaço para ceder, para negociar. E eu não estou dizendo aí, gente, porque várias vezes vai para esse lado, né, de que então tem que ceder tudo. Não é esse o ponto. Não é aí que eu estou querendo chegar. Mas um mundo como o nosso, que demanda o sucesso e que ao mesmo tempo nos oprime tanto, o que a gente quer, o que a gente busca no amor é um reconhecimento da nossa importância, tantas vezes, né? Do quanto somos especiais e incríveis. Então a gente tem muito pouca condição de flexibilizar, sabe? De ouvir o outro, de entender o que o outro precisa, de entender que talvez a gente não vá ter o que a gente precisaria naquela hora, mas que ainda assim a gente reconhece que precisaria e diz para o outro que precisaria e negocia para entender os limites disso. Mas então, quando o outro não nos satisfaz ou não reconhece a nossa importância, o quão extraordinário nós somos, a gente anula o outro, né? A gente apaga o outro. E joga fora, e bloqueia, e faz ghosting, tudo mais, tudo isso que a gente faz hoje, né? Porque é mais fácil um pouco do que negociar. Mas como a gente já disse, voltando atrás, para que o vínculo ocorra, a gente vai ter que negociar essas posições. Só que exaustos, oprimidos, humilhados, cagados que estamos, a gente tem muito pouca condição de negociar a flexibilização dessas posições. Então o que a gente faz é anular o outro que nos desagrada, que nos dá trabalho, que coloca as suas questões, que coloca também as suas demandas, porque ele também quer ser central, ele também quer ser fundamental, e a gente retorna para as redes que estão lá feitas para nós, né? Que são nossas, que só dão para a gente o que a gente quer, que só nos dizem o que a gente quer ouvir, que apresentam os conteúdos para a gente consumir, que a gente já sabe que a gente vai gostar, né? Acho muito interessante essa noção de consumir conteúdo, que é uma coisa que eu escuto muito, né? Que eu aprendi que o que eu faço aqui é um conteúdo para ser consumido, né? Então é muito interessante também essa ideia de que essa partilha, na verdade, de experiências no mundo vira um consumo de conteúdo. Porque a gente trabalha hoje em dia essencialmente com noções de consumo, né? Então isso aqui também é algo a ser consumido. Mas então a gente tem muito pouca condição de flexibilizar a nossa relação com esses objetos, de alternar as posições que a gente teria que alternar, e de aceitar outros objetos possíveis. Em que sentido que isso é um processo de amadurecimento também, né? É entender que a gente não vai ter aquele objeto do jeito que a gente quer naquela hora. A mãe, eu quero a minha mãe desse jeito naquela hora. Não vai ser, né? Às vezes você vai ter uma outra figura, uma terceira figura, algum outro objeto possível, ou a mãe de uma outra forma, ou a mãe não exatamente daquela forma que você precisaria. Então, essa certa aceitação da realidade num outro formato, da maneira que ela vem, né? Não da maneira que eu bati o pé que precisaria ser. Muito difícil de fazer isso também. É claro que eu sei que tem um outro lado dessa moeda, que eu aceito tudo para não perder ninguém, né? E não é disso que eu estou falando agora. Mas que também no fundo, uma fantasia narcísica de que a gente não tem condições de sobreviver sem o outro, né? Então, um desespero narcísico nesse sentido. E às vezes muito fundamentado nas suas experiências da vida, eu sei. Mas, então, esse desespero que é tão frequente. Mas agora, hoje eu estou falando, eu acho, mais do outro lado da moeda, ou pelo menos agora eu estou falando mais do outro lado da moeda, que é essa história de se não for do meu jeito, não vai ser, né? Então não vou conseguir flexibilizar nada. E aí a gente vai bater nessa certa noção que está ligada a uma confusão de termos, assim, né? De autoestima, amor próprio, né? O que vai bater na ideia de autossuficiência. Uma coisa interessante, né? Que o que é o amor próprio, que nesse sentido é gostar de si, né? Eu acho que eu sou razoável, eu acho que eu sou minimamente bom. Tem coisas aqui que são aproveitáveis, vamos dizer assim. Que quero dizer que é possível que alguém me ame de alguma forma, mas que é muito diferente de achar que eu sou incrível, de achar que vão ter que me amar do jeito que eu sou. É muito diferente supor que eu não tenha
o pensamento de que eu acho que é possível que eu partilhe os meus conteúdos e eles sejam acolhidos, que está ligado ao amor, no sentido do vínculo. Isso é possível. Ou seja, eu não tenho que o tempo todo me calar e me modular continuamente, de maneira muito ameaçada pela possibilidade da falha, mas ao mesmo tempo isso não implica na ideia de que eu seja fantástico, extraordinário e que eu sou foda mesmo, tenho que ser amado. São coisas muito diferentes. E eu acho que a noção de amor próprio está um pouco mais ligada a essa primeira possibilidade, que é falar assim, eu acho que tem coisas em mim que é possível que eu seja amado. E uma certa maneira de falar da autoestima que passa um pouco mais por essa outra coisa. As coisas são do meu jeito e tal. E que vai chegar numa montagem um pouco delirante assim, de autossuficiência. Né? Que eu sou do meu jeito, eu sou incrível e eu me viro, eu não preciso de ninguém. Que também é uma outra resposta delirante no final das contas. Né? Eu não estou dizendo que você precise depender das pessoas, ou depender de uma pessoa especificamente, essa imagem da dependência emocional. Mas a ideia de que temos de ser autossuficientes é uma fantasia. Né? Ninguém é autossuficiente. Por definição, a satisfação das nossas necessidades está no mundo, está do lado de fora, e a definição das necessidades emocionais é justamente que elas dependem de outros sujeitos. Então a gente não é autossuficiente. Nenhum de nós é autossuficiente. Autônomo também, nesse sentido. Ninguém é autônomo. A gente busca alguma autonomia no mundo, alguma capacidade, alguma impressão de que você tem condição de fazer as coisas, mas você não dá conta da sua existência sozinho, entendeu? Enfim, você vai precisar de outras pessoas, né? Em algum grau, né? Tanto é que estamos aqui. Então isso é uma coisa sempre importante de lembrar. Mas então a gente tem essa inflexibilidade que vai bater numa certa noção de autoestima, muitas vezes impulsionada por uma série de traumas e abandonos e humilhações que a gente sofreu na vida em vários níveis, tanto nos campos originais de vínculo quanto nos encontros amorosos adultos, e que tem como resposta, então vai ser do meu jeito, né? Que também não é uma solução. O negócio é entender quanto que a gente consegue negociar com a realidade. Quanto que é possível ou não é possível. Isso não é possível, tem que ser possível às vezes ir embora. Mas é possível, é necessário que se possa negociar, e lembrando que a gente está falando de duas posições sempre. Não só da posição de ser amado. E aí, um pouco conectado a essa ideia de, vamos dizer assim, de autoestima e de autossuficiência, e essa fantasia que a gente passa a formar a respeito de nós mesmos, desses campos de idealização, eu acho que tem muito forte também nos dias de hoje uma noção que é assim, esse campo aqui não está legal, esse lugar aqui não está legal, e tem algum outro lugar no qual eu vou ser considerado extraordinário, no qual minha vida vai ser extraordinária. Né? Essa coisa que já era muito forte na nossa existência antes, mas que agora ganha um impulso extra, que é a outra vida. É a vida ideal, né? Então, acho que as redes sociais, o Instagram, o vídeo sobre o Instagram falam muito sobre isso lá, mas o Instagram e o fim da felicidade possível, né? Então, porque tem sempre algum outro lugar que seria melhor. Então, nesse sentido, o lugar viável, o lugar de tentativa, o lugar de flexibilidade, o lugar de alternância, o lugar de concessão tantas vezes, que é o lugar do amor, e o lugar de ineficácia e de não sucesso é totalmente insuportável, então a gente vai recorrer a essas outras vidas, né? Isso que já era uma função neurótica muito básica, assim, a minha vida é a melhor que eu poderia viver, ou tem uma outra vida que eu poderia viver, né? Tem um outro lugar no qual eu poderia estar, tem alguém que poderia me olhar melhor do que essa pessoa me olha, ou tem algum outro objeto mais idealizado, ou idealizado ainda, porque esse já não é mais idealizado, porque ele já se mostra nas falhas dele, e me faz reconhecer as minhas falhas. Então, eu buscar a outra vida, que estava na nossa existência antes das redes sociais, mas que agora isso ganha um impulso muito mais forte, porque a outra vida está o tempo todo aparecendo, já que as vidas colocadas ali são filtradas a partir desse filtro do ideal, inclusive a nossa, né? Então, o tempo inteiro a gente está tendo essa espécie de testemunho de que a gente poderia ter uma outra vida extraordinária. É uma farsa, mas a gente recebe esse estímulo. E ele volta lá, ele encontra eco nessa base neurótica assim, de que há uma outra vida, e lá eu poderia ser feliz, e lá eu poderia ser amado, e lá eu poderia ser central, e lá eu poderia ser extraordinário.
E com isso, eu acho que a isso se soma a dinâmica dos aplicativos de relacionamento e da lógica do amor checklist, né? Que é assim, do amor de atributos, né? Então, já que tudo é montagem de ideal, então eu vou montar o meu outro através desses atributos, desse checklist, né? A noção do checklist é de antes dos aplicativos de relacionamento, mas os aplicativos de relacionamento, como já dizia o Alain de Botton, vou botar esse vídeo no qual ele fala sobre isso aí embaixo, mas eles se concentram no momento da escolha e nos critérios da escolha, né? Então, quais são os atributos que constituem esse objeto idealizável ou idealizado? E aí eu vou colocando os atributos lá, eu vou em busca deles, né? Então, com a fantasia de que sempre existem outros objetos, né? E você vai seguindo em busca desses outros objetos. E esses outros objetos que podem ainda ser idealizados, porque o objeto atual não pode, por definição, mais ser idealizado porque ele já está. O idealizado é aquilo que me falta para ser amado. Se estou lá e já não de forma incondicional, se estou lá e já não sou amado de forma incondicional, então aquele objeto já não é mais idealizado. Ele é um objeto atual, né? Um objeto real, vamos dizer assim. Então, nenhum objeto que está, no qual você está, com o qual você está se relacionando, é idealizado mais, porque ele já não resolve mais a demanda original, que é de amor incondicional, entendeu? De retorno ao vínculo original. Mas então, agora a gente tem uma espécie de fantasia sustentada de que existem outros objetos. Então, qualquer frustração que ocorre aqui na relação com esse objeto, a gente automaticamente busca os outros, né? A gente então não tem tempo e espaço para lidar com a falha, porque a gente pode recorrer à saída da idealização e dessa busca contínua. Então, isso que já era frequente de pessoas, vamos dizer assim, que não conseguiam ficar no lugar, lidar com as problemáticas, com a realidade, que fugiam para um outro lugar, para uma outra cidade, para uma outra relação, para um outro emprego, né, em busca de algo que fosse melhor, que é parte da nossa vida, agora é muito mais intenso no campo amoroso. Então, com isso, a gente, de novo, não encontra tempo para viabilizar essa dinâmica da formação do vínculo, que a gente vai em busca dessa outra vida. Isso está ligado de alguma forma também ainda a um conceito do Freud de amor narcísico, né? O Freud faz essa distinção entre o amor, vamos dizer assim, de apoio e o amor narcísico. Então, no sentido, para ele lá, na introdução ao narcisismo, o amor narcísico estaria conectado a, assim, eu amo aquilo que eu não sou, eu amo aquilo que me falta, né? Então, eu amo aquilo que eu sou, eu amo igual a mim, pode ser também, né? São maneiras de montar o narcisismo. Mas em relação a você, né, o amor de apoio está ligado ao eu amo aquele que me protege, eu amo aquele que me nutre. Então estaria ligado a essas figuras parentais originais. Mas o amor narcísico, então, ele teria conexão com essa outra montagem que é a partir da sua própria imagem. Então, esse amor checklist, ele também passa por isso, né? Seja de um modo, assim, eu vou encontrar aquele que é tão bom quanto eu, tão incrível quanto eu, ou quanto eu julgo que eu sou, ou que eu deveria ser. Ou eu vou encontrar aquele que vai completar, o que vai me dar os atributos, as condições, as características que me faltam para que eu seja quem eu deveria ser. Quem eu deveria ser compreendido como aquele ideal do eu que eu deveria ser para ser amado de forma incondicional, para retornar lá para o campo de amor, né? Que é essa resposta do amor incondicional. O ideal do eu está embaixo também, se quiser olhar. E aí tá, isso então, e de novo, né? Completando essa ideia. Esse amor checklist, especialmente no campo dos objetos de consumo, dos quais a gente se desfaz rapidamente, com a promessa da outra vida, ele, obviamente, inviabiliza a falha, né? Se o que o outro tem que ter são atributos, no momento em que o outro se mostra esburacado, falhado, em dúvida, sem saber, ou que a gente se mostra para o outro, e por isso a ansiedade de encontrar o outro, que é terrível, porque o outro pode descobrir que eu sou falhado, e eu sei que eu sou, no final, em algum lugar eu sei que eu sou, espero. Então, encontrar o outro é muito ansiogênico, né? Tenebroso várias vezes. Então, se o amor está sustentado por essa listagem de atributos, ou a promessa do amor, que como a gente está entendendo não é amor,
mas na nossa definição, então ele também é impossível, porque se você tem que sustentar os atributos, você não pode falhar. Então a gente não vai ter a formação do vínculo. Sempre voltando a essa imagem inicial. Se a gente sustentar na cabeça essa montagem inicial aí do que a gente definiu como sendo amor, ligado ao vínculo, a gente vai conseguindo desdobrar e aplicar na nossa vida essa percepção de que o que a gente está fazendo é muito errado, né? É um tiro no pé, vamos dizer assim, é estúpido, né? É um contrassenso. Então, se você está achando que você vai... Por isso, por exemplo, eu pensando aqui, essa ideia de uma certa depressão, vamos dizer assim, ou entristecimento de pessoas muito, muito amadas, vamos dizer assim, né? Que são, meu Deus, a pessoa, que loucura, tão amada, tanta gente gosta dela e tal e tal. Por que será que ela está tão triste, que ela parece triste? Porque não passou pela formação do vínculo, né? Então ela é admirada, ela é idolatrada tantas vezes, meu Deus, ela tem muitos likes, ela tem muitas curtidas, muitos comentários e tal, mas não passou pela formação do vínculo. Ela não foi amada pelas suas falhas, ela foi amada pelos seus atributos, né? Então isso não é amor, né? Então é isso que eu estou querendo dizer. Então essa é uma definição muito importante e, enfim, né? E muito difícil de engolir, vamos dizer, porque a gente quer sustentar o ideal do eu, porque falhar é muito ameaçador, porque falhar implica, na nossa experiência, a ejeção do campo social, né? Do que seria o campo de vínculo, mas não é o vínculo, por definição, como já falei. E aí a gente começa, então, acho que a partir daí já dá para começar a pensar no que seria o caminho possível para constituir amor, né? Que não vai passar por checklist, não vai passar por atributos, né? Não vai passar por afinidade. Isso é interessante também, né? A gente tem muita afinidade, coisas afins, né? O que são isso, né? Coisas que levam para a mesma finalidade, né? A gente tem gostos parecidos. Dentro da nossa definição, isso não constitui vínculo, entendeu? O que constitui vínculo, então? Então é essa a pergunta. Como é que a gente viabiliza o vínculo? E de novo tem esse vídeo aí embaixo no qual eu falo bastante sobre isso. Então o que vai viabilizar o vínculo, como a gente definiu, no primeiro momento é tempo, né? Você precisa de tempo. Você precisa poder falhar, né? E essa falha precisa poder ser acolhida pelo outro. Isso é difícil, porque o outro não está aí no mundo para te acolher, né? O outro não é a sua mãe. Então, ou seu terapeuta. Eu sou o terapeuta da pessoa, depois que eu aceito ela, a gente tem lá um contrato e eu vou fazer um certo acolhimento daquilo ali. Dentro de um certo um setting, né? De um controle, de um limite, esse acolhimento vai ocorrer, né? Mas as pessoas não são seus terapeutas, né? Elas não estão aí para nem muito menos sua mãe, né? Dependendo da mãe que você teve, que bom, né? Mas enfim, então a gente precisa de tempo e precisa de uma coisa que é um aprendizado da comunicação da partilha dessas fragilidades, dessas falhas, né? Da partilha desse desamparo. Porque em última análise, de novo o último capítulo do livro aqui é sobre isso, né? Sobre o desamparo. Aliás, para quem tem um livro, o capítulo 8 é inteiro sobre essa noção de que a dominância, né? O sucesso vai gerar o amor e como que isso é uma falácia, por definição. O capítulo 8 é sobre isso. Mas o vínculo, a formação do vínculo vai passar então por essa partilha do desamparo, mas a partilha implica numa certa comunicação desse desamparo, que não tem a ver com afinidades, não tem a ver com a gente gosta da mesma banda, ou a gente vê a mesma série, que bom, a gente usa a mesma roupa, a gente curte as mesmas comidas, a gente gosta de viajar, muito legal, parabéns, que bom mesmo, mas isso não é vínculo. Vínculo implica a partilha da fragilidade, a partilha do desamparo. O desamparo no qual todos estamos. O que é o desamparo? É a condição de que todos vamos morrer. Porque, em última análise, o amor incondicional é a negação disso. O acolhimento da mãe nega a morte, né? Ele interrompe a morte concretamente, né? Ou concretamente mesmo, interrompe a morte. Também o capítulo 9 do livro é sobre isso. Mas então o que a gente precisa conseguir fazer é um processo muito complexo, mais ou menos difícil, mas na verdade simples, né? Não é complexo, é difícil de fazer, que é de partilhar o desamparo, de partilhar essa aventura de não saber, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? É produzir no outro processo de identificação através do desamparo e fazer com o outro, escutar do outro o desamparo dele também. E para isso a narrativa, né? A narrativa, no sentido mais ampliado da noção de narrativa,
ela é uma ferramenta fundamental, né? Assim, eu estou aqui tentando contar uma história, a minha história, a história da minha existência, para que o outro entenda onde que o buraco se abre para mim, onde que a coisa aperta para mim, para que seja possível para o outro se identificar com isso que eu estou trazendo para ele, porque ele também tem isso, porque por princípio o outro também está enfrentando o desamparo, mas fatalmente isso é que vai formar vínculo. É um desamparo partilhado, no qual um cuida e o outro é cuidado em alternância. Então eu agora ajudo a contornar o seu desamparo, eu não resolvo o seu desamparo, eu ajudo a contornar, eu dou a mão para o seu desamparo nesse sentido, nesse momento, porque também estou nele, mas agora eu tenho um pouco mais de condições de contornar, nessa posição que eu ocupo agora, mas que não é a minha posição, por definição, né? E para o outro também, né? Então, nesse momento, o outro ocupa essa posição. Mas então, a primeira pergunta que você tem que conseguir se fazer dentro dessa definição que a gente está dando é se você tem condições de ouvir. Que talvez seja a pergunta mais complexa. Que está ligada o que está por trás disso é a pergunta que é: você tem condições de estar na posição de cuidar também, de vez em quando, ou não? E aqui eu não estou falando de cuidar, como muitas vezes é o caso, como mecanismo para ser amado. Eu aprendi que se eu cuidar, eu sou amado. Isso é uma outra coisa, né? Estou falando de aprender a cuidar, a ouvir o outro, né? Então, eu estou aqui cuidando porque eu encontro satisfação em cuidar do outro. Porque eu entendo que o outro também, em algum grau, e aí tem a ver com a identificação, o outro também faz parte de mim, né? Então, existe no outro algo com o que eu me identifico. Que é a aventura humana nesse sentido, né? O outro tá no campo de desamparo também. Eu entendo isso e eu sei o que é, né? Eu consigo me colocar no lugar do outro porque eu consigo compreender isso que ele atravessa. Daí a noção de empatia. Não é porque você tem que cuidar do outro, é porque aquilo que o outro traz para você te recoloca, te coloca naquela condição também, te lembra da sua condição, te lembra da sua fragilidade, te lembra da finitude. Né? Te lembra do fim, te lembra da morte, te lembra de que você não dá conta das coisas, de que você tem medo das coisas. Esses dias eu vi com o meu filho mais velho, com o Martim, o Como Treinar Seu Dragão, para ver se o Vicente, que é o filho mais novo, podia ver. Então a gente está numa fase de testar filmes para ver se o Vicente, a gente julga que o Vicente pode ver. E é interessante porque todos os filmes têm morte, né? Em todos esses filmes, da Pixar, Disney, sei lá, todos eles têm morte. E alguém morreu, alguém vai morrer, então alguém ficou órfão e tal. A Disney já era assim, então não só a Disney, as tragédias passam por isso, né? É de lá que vem. Mas, então, e aí a gente não se dá conta, né? Mas, como a morte, a gente meio que escuta ela assim de canto de ouvido, assim, né? E quando você está falando de uma pessoinha pequena, você fala, cara, será que esse conteúdo, como é que ele vai processar e tal, como é que eu vou lidar com isso? Mas o Como Treinar Seu Dragão tem lá um encontro do Soluço com o Banguela, que são esses dois personagens centrais, que vão virar muito amigos. Porque eles vão partilhar a fragilidade deles, né? Ou a castração deles, como a gente poderia dizer, né? Um termo mais lacaniano, talvez. Mas a descrição que o Soluço faz quando ele vai ficar amigo do Banguela é porque ele não consegue matar o Banguela, que é o dragão. Ele vai matar, mas ele não consegue matar. Estou estragando o filme, Como Treinar Seu Dragão 1. Não estou falando dos outros, para quem nunca viu. Mas, e ele fala que no momento que ele vai matar o dragão, ele para, ele não consegue matar, e ele foi o primeiro viking a não conseguir matar um dragão, e isso mudou tudo, porque ele vê no olho do Banguela o medo, e ele se identifica com o próprio medo. Ele fala, esse medo aí eu sei o que é. E eu não vou fazer, né? Então ele se vê no lugar do outro, né? Então não vou matar esse outro que também sou eu. Então esses são os processos de identificação que se dão a partir da fragilidade do outro. E a partir daí tem aquela metáfora lá que o Banguela tem um rabo quebrado e que o Soluço vai construir um rabo para ele, então vai criar essa relação ali de uma certa dependência que depois vai se resolver mais adiante, no filme 3. Se não me engano, mas que o Banguela passa a depender do Soluço para conseguir voar. E o Soluço também depende do Banguela para conseguir existir. Depois o Soluço, dando spoiler, perde um pé, e aí então os dois estão nesse sentido castrados. Assim como o Luke lá no Guerra nas Estrelas, mas isso é outro assunto. Mas o ponto fundamental dessa história é que naquele momento existe ali
uma partilha do desamparo, da fragilidade, que é essa que a gente se recusa tanto a fazer porque a gente compreende que o amor vai vir do sucesso, da potência e tal, porque a gente constituiu essa premissa do ideal do eu como resolução para o fim do amor incondicional, que é o erro, né? Que é o erro mais central, que é o erro que a gente repete o dia inteiro. Não que seja ruim ganhar. Ganhar é bom, ganhar o problema não é esse, ganhar está ligado à dominância e é satisfatório, mas ganhar não implica ser amado, né? E perder não implica não ser amado. A possibilidade de ser acolhido na derrota é que implica ser amado. Então essa construção que é fundamental que se compreenda. Então a gente tem que caminhar no sentido de viabilizar as condições de partilha do desamparo. Quais são elas na sua vida, eu não sei. Então você vai ter que olhar para a sua vida e pensar como é que eu faço para conseguir produzir no outro algum campo de identificação disso que é meu buraco e conseguir ouvir do outro o buraco dele para que essa identificação ocorra, para que essa alternância de posições ocorra. É difícil pra caramba de fazer, eu sei que é, mas isso é o único caminho para o vínculo, dentro da definição que a gente está dando. Não é atributo, não é afinidade, não é autoestima nesse sentido, entendeu? Amor próprio no sentido de amor próprio de que você possa reconhecer a sua falha e pensar que você ainda assim, até por isso, pode ser amado. Né? Isso sim, amor próprio nesse sentido. Eu tenho esses buracos, eu acho que é possível que alguém me acolha, alguém me acolha a partir daí. Então, esse é o processo, né? Mas isso depende de uma comunicação, né? E depende de uma abertura. Então, respondendo à pergunta inicial, eu acho que sim, ainda é possível amar nos dias de hoje, mas desde que a gente compreenda espaços para isso acontecer, tanto temporais, como é que a gente vai abrir espaços, né? Buracos de tempo na nossa vida, essa é uma grandíssima dificuldade, como que a gente vai compreender que o amor ele não é utilitário, ele não vai retornar lucro, ele não vai bater metas, ele não vai ser um ganho na sua vida no sentido direto. O que eu estou ganhando com essa relação, que é uma coisa que eu escuto muito também. O que eu ganho com isso? Não sei, o que você quer ganhar com isso, né? Então, a outra pergunta mais interessante talvez seja o que eu consigo partilhar com isso, né? Porque, de novo, amar implica um pouco se perder no outro para que o outro possa te contornar e vice-versa. Esse que é o lance, né? Isso não é ser sequestrado pelo outro, que aí está ligado à paixão, que pode ser um vídeo que a gente faça também sobre a paixão, que é um curso que eu quero dar que se chama Paixão, Anatomia de um Rapto. Mas, sobre o funcionamento da paixão. Mas, enfim... Mas, então, como é que a gente viabiliza essas condições de flexibilidade, de abertura, de tempo, de poder gastar tempo nesse sentido, nesse mundo que a gente vive, compreendendo que as outras vidas existem, mas que elas não são a outra vida, entendeu? Então, bom, eu acho que era um pouco isso que eu queria falar. Eu acho que tem outros assuntos, quer dizer, outras maneiras de tratar disso. Tem muito mais para falar sobre isso. Queria pedir para vocês que vocês comentassem aí embaixo, dissessem. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 18 de janeiro. Eu acho que na semana que... Não, amanhã mesmo eu vou gravar um vídeo com a Flu, que também a gente vai tratar disso, da outra vida. E assim que eu gravar, eu vou colocar aí embaixo também como referência de conversa. Tá bom? É isso. Bom, eu espero ter ajudado aí na medida do possível. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês é se faz sentido, eu sei que eu sou muito resistente a essa ideia, mas se faz sentido a gente pensar que isso aqui que eu posso colocar isso nas plataformas de podcast. Mas não sei, né? Para mim a mecânica do YouTube é tão familiar de indicar os vídeos aí embaixo e tal, que eu não saberia como fazer isso nas plataformas de podcast. Mas fatalmente eu acho que tem muita gente nos podcasts e eu queria, de certa forma, pensar sobre isso, flexibilizar um pouco a minha resistência em relação aos podcasts, que quem me conhece há mais tempo sabe como é que ela funciona. Mas é isso, então, espero ter ajudado, digam aí e a gente se encontra, se tudo der certo, no mês que vem, vou pro próximo vídeo. Mandem ideias para vídeos, tá bom? E curtam as ideias que vocês curtirem pra gente saber, tá? Obrigado, gente, até já, tchau!